Mais uma vez, católicos querem saber. Eu tenho respondido perguntas que vocês colocam nos comentários dos vídeos. Então, quando você estiver assistindo um vídeo que vier uma dúvida, vier um insight, uma pergunta, coloca no comentário e quem sabe o seu comentário, a sua pergunta, se transforma em um vídeo novo aqui no canal, certo? Hoje eu vou responder a Maria Toscano 514. Ela colocou uma pergunta porque ela quer saber mais sobre o céu e o inferno. E aí a pergunta que eu trago aqui para o nosso esclarecimento é: existe céu e inferno? Bom, a gente parte do princípio que o que Jesus disse é verdade, não é? Então, o que está no Evangelho é o que Jesus ensinou. E Jesus falou sobre essas duas realidades, céu e inferno. Como é o céu, como é o inferno, aí a gente tem que botar a cabeça para pensar, estudar bastante, ler bastante. Porque o que foi dito no céu, sobre o céu e sobre o inferno na Bíblia não é o suficiente para você imaginar detalhes do que existe lá. Se você pegar um livro que traz detalhes sobre céu e inferno, é a imaginação do autor. Porque, biblicamente falando, é muito resumido o que se fala. Só que Paulo, o apóstolo Paulo, ele deixou na sua primeira carta aos Coríntios algo que, para mim, é a melhor explicação do que é o céu. Paulo disse assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, anota aí. Paulo disse assim: o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração do ser humano, é o que Deus preparou para os que o amam. Lindo, né? Vamos repetir? O que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração do ser humano, é o que Deus preparou para os que o amam. Como é que a gente vai falar do céu? Jesus muitas vezes comparou o céu, comparou o reino de Deus, comparou a ação de Deus a alguma coisa da terra, a uma alegria de uma mulher que encontra uma moeda perdida, a um pastor que vai atrás de uma ovelha que se perde, comparou a uma semente que cai na terra e frutifica muito. Porque essas realidades espirituais, e agora eu estou me referindo exatamente ao céu, são de uma dimensão que a gente não é capaz de traduzir em palavras humanas. O nosso código linguístico, bonito, né? A nossa palavra humana é limitada. A gente tem dificuldade até para descrever situações nossas aqui. A gente passa por determinadas emoções, determinadas sensações, determinadas experiências que a gente não tem palavra para falar, para expressar. Porque a nossa linguagem, o nosso vocabulário, ele é curto, ele é limitado. Então, se eu tenho dificuldade de me expressar sobre situações da Terra, imagina a dificuldade de transmitir informações sobre uma dimensão tão diferente da nossa, tão elevada, tão sublime como é o céu. Por isso, quando me perguntam o que é o céu, a resposta que eu dou é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração do homem. Por quê? Porque eu nunca vi nada tão grandioso e sublime como eu vou ver lá.
E olha que na Terra tem muita coisa extraordinária para eu olhar. Mas não chega aos pés. Eu nunca ouvi nada como o que eu vou ouvir lá. Tudo aqui é poeira perto do que é a eternidade. Nada do que eu senti no coração até hoje. Olha que eu já senti muita coisa boa. Mas não é isso. É o que Deus preparou para os que o amam. É muito maior do que tudo isso. Então, na minha opinião, essa é a melhor definição do que é o céu. Então, o céu existe? Existe. O que é o céu? É isso que Paulo falou aqui. Mais do que isso, tudo que eu falar além disso, eu estou empobrecendo o céu. Tudo que eu falar para além disso, eu vou empobrecer com a minha linguagem curta, limitada, aquilo que é o infinito, aquilo que é a plenitude da vida. E o inferno? O inferno existe? É a mesma situação, né? Jesus falou sobre essa realidade. Falou algumas vezes sobre a realidade do inferno. E aí? E aí que eu pego o catecismo da Igreja Católica. O catecismo, a partir do parágrafo 1033, ele fala a doutrina do inferno, mas eu quero destacar aqui o parágrafo 1035. Diz assim: o ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos. Pecado mortal? Quem morre em pecado mortal vai para o inferno? Essa é a doutrina do catecismo. Agora, você tem que entender bem o que é pecado mortal, né? Para você não pirar essa cabeça aí e ficar achando que você já está condenado. Tem gente que me escreve e fala assim: eu cometi um pecado mortal. Como eu vou viver da agora para frente se eu sei que estou condenado? Que isso, cara? Se você cometeu um pecado mortal, você se arrependa, muda de vida, confesse o seu pecado e vai adiante. Não é assim, não. Então, para você entender bem o que é pecado mortal, eu recomendo que você assista o vídeo número 15. Coloca aí na busca do YouTube, Católicos Querem Saber 15, que você vai pegar um vídeo sobre o pecado mortal. Pra você entender bem o que é. Aí depois que você entender bem, você continua aqui. Estou continuando no parágrafo 1035 do Catecismo. Onde sofrem as penas do inferno, ou seja, quem morre em pecado mortal sofre as penas do inferno. O fogo eterno. Aí você pensa, fogo eterno. Você imagina um fogo que não acaba nunca e que fica te queimando. E você vai virando um churrasco. Mas o que significa esse fogo eterno? Aí o catecismo vai explicar. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus. O único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade, para as quais foi criado e às quais aspira. O inferno é a ausência total de Deus. O céu é a posse total de Deus, é a presença total de Deus. O inferno é a ausência total de Deus. As penas do inferno, o fogo que não para de queimar, não tem nada a ver com alguém te chicoteando, um diabo te espetando um garfo no bumbum ou um fogo te fazendo de churrasco. Não.
as penas do inferno, o fogo eterno, é a ausência de Deus. Nós nunca experimentamos aqui no planeta Terra a ausência total de Deus. Porque aqui a gente mascara essa ausência com determinadas muletas, com determinadas desculpas. Eu posso não ter uma vida mergulhada em Deus, mas eu posso ter uma vida mergulhada em drogas, em egoísmo, em avareza, onde eu ponho o dinheiro no lugar de Deus, onde eu ponho o prazer desregrado, promíscuo no lugar de Deus, aonde eu ponho o poder no lugar de Deus. Então, embora eu não tenha Deus na minha vida, eu mascaro isso, colocando outras coisas no lugar de Deus. Mas após essa vida, eu não terei mais muletas para colocar no lugar. E aí o vazio será imenso. E o fogo que queima é o vazio da presença de Deus. Enquanto que a alegria do céu é a presença total de Deus. Essas duas realidades existem? Existem. Mas se Deus ama tanto, por que ele fez o inferno? Porque Deus ama, mas ele não tem o sentimento de posse. O amor de Deus é livre. E sendo um amor livre, ele permite você escolher não amá-lo. Permite você escolher dar as costas para ele. Olha como é difícil esse amor. A gente, quando ama alguém, a gente quer que a pessoa faça do nosso jeito. Fique para nós. Retribua igualmente. Deus não. Deus ama tanto e de forma tão livre, de tão verdadeiro amor, que ele é capaz de te amar e deixar você ir. Porque na sua liberdade você escolheu outra coisa. O céu prova o grande amor de Deus por nós. E o inferno prova como esse amor de Deus é livre, é verdadeiro, não é posse, não é carência, não é dependência, não é domínio. É amor. Pensa nisso. E assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.